Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje então nós vamos conversar, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de gestão de processos, uma das nossas últimas aulas da nossa disciplina, a próxima é sobre melhoramento, e aí sim vai ser a nossa última aula. Depois vai ter aula sobre o exercício, né, final. Bom, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ergonomia. Então vamos entender um pouquinho, né, sobre o que é a ergonomia. A ergonomia ou fatores humanos, como ela é entendida nos Estados Unidos, né, onde a legislação ela difere no sentido da própria nomenclatura, mas é o mesmo entendimento do que é ergonomia, tá? É uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos, a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Ou seja, a ergonomia, então, é uma ciência, né, uma disciplina, que ela nos ajuda a entender e a proporcionar qualidade de vida, conforto, bem-estar ao ser humano no ambiente de trabalho. Essa definição é uma definição que foi uma resolução do ano de 2000, que foi feita pela Associação Internacional de Ergonomia. Então, a ergonomia, ela quer dizer mais ou menos essa figura aqui, tá? Aqui tá a pessoa, né, o ser humano, o trabalhador, a máquina na qual ele trabalha. Então, a ergonomia, ela envolve um estudo de como os trabalhadores reagem ao ambiente de trabalho e ao ambiente imediato, né? Ou seja, a ruídos, barulhos, temperaturas, a questões que vão envolver o ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que ele também é ao arranjo local do trabalho. Tá? E aqui também tem a questão da iluminação, tá? Que também faz parte do ambiente imediato, iluminação, ruídos, temperatura, mas também o arranjo de local de trabalho, que é aqui, por exemplo, nós temos a mesa, né, de apoio desse trabalhador, onde tem a máquina. Então, essa mesa, ela precisa estar adequada à função desempenhada por esse colaborador, certo? Isso é ergonomia, o estudo de tudo isso é ergonomia. Vamos ver, então, como é que surgiu a ergonomia. Ela teve a sua origem no período compreendido entre 1939 e 1945, que foi o período, né, da Segunda Guerra Mundial, como resultado de um esforço sistêmico multidisciplinar de diversos profissionais das três áreas das ciências, né, exatas, que são os engenheiros, matemáticos e estatísticos, da área de humanas, com os psicólogos e antropólogos, e também biomédicos, a área da saúde, né, médicos e fisiologistas, que trabalharam juntos para desenvolver soluções para os problemas de operação dos aparelhos militares, né? Que eram caros e complexos, como submarinos, aviões, tanques de guerra, aparelhos de comunicação, radares. Então, como eles poderiam ser mais leves para serem carregados, né, pelos campos pelas aqui, né? Eu coloquei essa fotografia, eu digitei no Google ali, mas pelas trincheiras, digamos assim, né, das guerras. Aqui nessas bolsas eles carregavam muitas vezes os rádios, carregavam aparelhos, carregavam armamento, carregavam munição. Então, tudo isso precisava ser estudado para que eles conseguissem carregar por grandes distâncias, né? Sem auxílio de nada. A força era humana mesmo, para eles conseguirem carregar. Então, os aparelhos precisavam estar adequados a isso, né? A essas necessidades. E também a outros aparelhos, né? Como, por exemplo, como o ser humano vai sobreviver dentro de um submarino, de um avião, de um tanque de guerra. Então, tudo isso começou a ser estudado nessa época. Claro, né? Você até é hipócrita de dizer que era pensando na qualidade de vida, né, dos soldados. Não era talvez esse o foco principal, mas era adaptar, né, o máximo possível ao uso, os aparelhos, ao uso humano, os aparelhos, os veículos ao uso humano, que eles tivessem, né, que causassem pelo menos ali que fosse habitável, que fosse suportável estar ali dentro desses aparelhos, certo? E também para que eles pudessem render mais, né? Para que os soldados pudessem render mais. O resultado deste trabalho foi muito satisfatório e passou a ser aproveitado na indústria depois da guerra. Então, em julho, né, em 12 de julho de 1949, na Inglaterra, ocorreu a primeira reunião entre cientistas para discutir e formalizar essa nova disciplina que estava surgindo, né, a ergonomia.
E então, em fevereiro de 50, adotou-se oficialmente o termo ergonomia, que é derivado das palavras gregas ergon, que significa trabalho, e nomos, com o significado de regras, leis e normas. Então, a ergonomia nada mais é do que as regras, normas e leis do trabalho. Nós temos também, nesse contexto, a International Ergonomics Association, que é a IEA. IEA é a instituição master, né, a supra-instituição maior, que rege as questões de ergonomia no mundo. Então, a ergonomia ele está relacionada com regras do trabalho. O termo ele foi adotado nos principais países europeus, com exceção dos Estados Unidos, que eu já comentei com vocês, né? Eles adotaram o termo Human Factors, que é para a nova disciplina, que seria fatores humanos. Em 1961 foi criada a Associação Internacional de Ergonomia. Esse é a logo dessa associação e no site tem muito material sobre ergonomia para ser aplicada nas empresas, para ser como ela pode ser medida, tem artigos científicos, tem reportagens de como as empresas aplicam a ergonomia no interior das suas organizações. A ergonomia no Brasil, né? A gente já viu no mundo, com a IEA, a Associação Internacional de Ergonomia, nós temos a ABERGO no Brasil. Então, no Brasil, ela foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia, que é a ABERGO, uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é o estudo, a prática e a divulgação das interações das pessoas com a tecnologia. Fui verificar se meu microfone estava aberto aqui, senão estava gravando no silêncio. A prática e divulgação das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, considerando as suas necessidades, né, as habilidades e as limitações. Então, ela tem esse objetivo de considerar as limitações do ser humano no trabalho. Ora, se as empresas têm um objetivo de produzir mais em menos tempo, eu tenho um fator limitador, que é o corpo humano do ser humano. Eu tenho questões fisiológicas, neuromusculares, tenho questões de potência energética para trabalhos físicos, o metabolismo humano posto em xeque. No momento em que eu exijo demais do ser humano aquilo que ele pode me dar em termos de capacidade produtiva. E eu tenho fatores do ambiente que estão influenciando também nesse desempenho desse colaborador. E aí nós vamos ver mais para diante quais são esses fatores que podem influenciar, que podem potencializar ou diminuir a capacidade produtiva desse trabalhador, tá? Então, vamos ver agora, então, os domínios de especialização na ergonomia. Ela tem 3 domínios, tá? Segundo a Abergo, a ergonomia é uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da atividade humana, para darem conta da amplitude dessa dimensão e poderem intervir nas atividades do trabalho. É preciso que os ergonomistas tenham uma abordagem holística de todo o campo da ação da disciplina, ou seja, é muito amplo, não é, pessoal? Vocês que desenvolvem, que trabalham, que desenvolvem atividades, ou para quem ainda não trabalha, tem o pai, tem uma mãe, tem um responsável, um avô, um tio, que trabalha, que desempenha uma função em uma determinada empresa, sabe que essa pessoa, ela não desenvolve somente aquela atividade ali. Ela precisa pensar, ela precisa reagir, tomar decisões, ela precisa se locomover no ambiente de trabalho, e tudo isso é previsto pela ergonomia. O profissional, o administrador que vai trabalhar com isso dentro das empresas, com ergonomia, ele precisa entender um pouco de fisiologia do corpo humano, da capacidade que o corpo humano tem de aguentar determinadas situações de trabalho, ainda mais quando são repetitivas. Vejam que o trabalhador ele vai estar à disposição da empresa X horas por ano. E são muitas horas, são 8 horas por dia, ou são 7 horas,33 por dia. Então, dependendo, né, se ele trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta, ou se ele trabalha de segunda a sábado. Se for de segunda a sexta, serão 8 horas por dia na empresa. Se for de segunda a sábado, serão 7,33336, uma periódica, né? À disposição no ano. Somando isso, vai dar em torno de mais de 2.500 horas de trabalho ao ano que esse trabalhador ele vai estar à disposição da empresa. São muitos dias da vida dele fazendo a mesma atividade no mesmo lugar.
Então, isso pode prejudicar essencialmente a saúde, comprometer a saúde física e mental desse trabalhador. Por isso é necessário ter uma visão holística, uma visão ampla, mas ao mesmo tempo específica dos detalhes do desempenho de cada função dentro da empresa, para que eu possa conseguir, o profissional, né, o administrador que vai trabalhar com ergonomia, consiga perceber essas nuances e evitar problemas a longo prazo desse trabalhador, tá? Então, tem uma abordagem holística, né, de todo o campo de ação da disciplina, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, ou seja, físicos e mentais, como sociais, organizacionais, ambientais, enfim. De maneira geral, ainda segundo a Abergo, os domínios de especialização da ergonomia eles podem ser divididos em três, que é a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. Vamos ver o que é cada uma delas e alguns exemplos. Então, a ergonomia física, ela está relacionada às características da anatomia humana, é de fisiológico, físico, e tem os seus princípios em bases fisiológicas, antropométricas e biomecânicas do funcionamento do corpo. Ou seja, quanto que mede os passos de uma pessoa? E aí, quantos passos ela vai precisar dar para cumprir um, um deslocamento dentro do ambiente de trabalho? Quanto menor as pernas, quanto mais curtas, né, as pernas, mais passos ela vai ter que dar. Quanto mais compridas, menos passos. Então, antropométricas, a mesma questão é os braços, a amplitude que os braços alcançam dentro do ambiente de trabalho. Isso ajuda a definir, por exemplo, o tamanho da mesa que vai ser utilizada, a altura da mesa que vai ser utilizada, de acordo com a altura de cada colaborador. Normalmente nós utilizamos, para não ter uma mesa de cada tamanho, nós utilizamos médias. Mas eu também tenho que verificar se aquele se X trabalhador não é muito alto para o desempenho daquela função e talvez vá causar problemas na coluna. Então tem que entender também do funcionamento da coluna vertebral para poder ver o impacto que isso tem a longo prazo na coluna do meu trabalhador, se ele não vai precisar de algum aparelho específico para desempenhar essa função, que mantenha a postura correta para não cansá-lo, para não tornar a atividade cansativa demais, repetitiva, gerar problemas de saúde e então gerar uma coisa que as empresas não querem, que é absenteísmo, que é o funcionário faltar, porque ele vai acabar se desgastando, ele vai acabar, ao contrário, né? Em vez de gostar de ir trabalhar, de se sentir motivado, ele vai se desmotivar, não vai querer trabalhar e vai gerar absenteísmo, taxas, né, de falta. Ou então problemas de saúde que vão causar o afastamento desse colaborador por problemas de saúde. Então, licenças, né, de saúde. As empresas também não querem isso. Não que as pessoas sejam de ferro, não é isso, mas é preciso dosar os interesses do trabalhador em função de promover a ergonomia, promover qualidade de vida nesse ambiente de trabalho, para que ele se sinta confortável, visando sempre esse conforto relacionado aos objetos de trabalho, mas também visar ao lado da empresa, que precisa do trabalhador para desempenhar suas funções. Por isso a ergonomia ela é tão necessária. Ela não é a favor nem do colaborador, nem da empresa, mas de todos, das atividades como um todo dentro da organização, certo? Então, os tópicos relevantes da ergonomia física, que estão mais intimamente ligados à administração da produção, incluem o estudo da postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios musculares relacionados ao trabalho, projeto de posto de trabalho e segurança e saúde. Esse projeto de posto de trabalho aqui é justamente isso que eu estava comentando com vocês. A altura da mesa, o tamanho da mesa, de acordo com a amplitude dos braços, né? Ou seja, o quanto eu consigo abrir os meus braços ao máximo, com os dois braços abertos, é a amplitude dos meus braços. Então, a estação de trabalho, o posto de trabalho, ele tem que ter uma limitação de acordo com essa capacidade que o corpo humano tem para facilitar o trabalho, correto? A mesma questão é a altura de visão dos equipamentos. Normalmente, visores, telas que possuem informação têm que estar à altura dos olhos desses colaboradores, para que seja de fácil manuseio, para que ele não precise se abaixar, se curvar, se dobrar, para poder verificar, visualizar, né, essas telas.
ou qualquer informação que seja escrita, né, que ele precise transmitir uma informação visual. Esse primeiro campo, então, né, que é a ergonomia física, ela se preocupa com questões relacionadas ao espaço da empresa e à saúde física do colaborador. A área abrange desde a qualidade dos equipamentos utilizados até a postura corporal do empregado dentro do campo da fisioterapia. Alguns itens ligados à ergonomia física são ventilação e temperatura do ambiente, iluminação, condições sanitárias, né, limpeza do local de trabalho, organização dos materiais, condições de trabalho durante o exercício da função. Por exemplo, se há necessidade de adquirir equipamentos como cadeiras ergonômicas ou suporte para computador. Sinalização interna adequada, saídas de emergência ou quadros de classificação de risco, quantidade de ruído que é emitida, né, em cada setor, o ambiente do trabalho, tempo que é necessário ficar de pé ou levantando peso excessivo, disponibilidade e qualidade dos equipamentos. Então, são itens, né, que estão totalmente relacionados com a ergonomia física e que ajudam, se bem geridos, eles auxiliam, de fato, ao desempenho da função e evitam o desgaste do corpo humano, tá? Por isso ele considera os aspectos físicos. Na ergonomia cognitiva, nós vamos para a parte mental, porque o desgaste físico, ele acaba gerando um desgaste mental, né, muitas vezes. Então, ele se refere-se aos processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora conforme afetem as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Então, os tópicos relevantes que incluem o estudo da carga mental de trabalho são a tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem-computador, estresse e treinamento. Desculpa, pessoal, meu telefone tocou. Estresse e treinamento, conforme esses se relacionem a projetos envolvendo seres humanos e sistemas. Vamos ver mais detalhadamente, né, como é que funciona a ergonomia cognitiva. Por sua vez, ela observa aspectos relacionados às condições mentais do trabalhador. Dessa forma, busca adotar medidas de combate ao estresse e à ansiedade, comuns na vida moderna, né, pessoal? Todo mundo está vivendo cada vez mais rápido, o tempo está passando cada vez mais rápido e quase não dá para fazer tudo que a gente fazia em 8 horas de trabalho. É preciso dar conta, né, de tudo que tem que ser feito. Então, esses fatores, eles interferem no emocional das pessoas de maneira direta. A capacidade de trabalho, o se relacionar com uma máquina, por exemplo, ou um computador, também gera um estresse, porque eu posso dizer para vocês assim, os professores agora estão vivendo assim um momento muito, professores e alunos também, com certeza, tá todo mundo estressado, todo mundo ama ficar no celular, né? Nas redes sociais, interagindo, olhando ali, né? Curtindo e tudo mais. Isso é ótimo, serve até para desestressar a gente. Agora, trabalhar 24 horas no computador, nossa, é muito pesado mesmo. Então, tem que preparar slides, tem que gravar a aula. Muitas vezes tem materiais que são para ser trabalhados em aula, temáticas que são para ser trabalhadas em aula. Tu pode trabalhar no quadro, tu pode conversar com os alunos vão interagir, vai ter uma troca muito maior. Tu não vai precisar do slide. Aqui no ambiente virtual não tem como não ser. Ou tu coloca um texto de 20, 30 folhas que é fora da realidade, na verdade, para o aluno ler, pelo menos de acordo com o que eu imagino, né, com o que eu acredito. Vai colocar um texto de 20, 30 folhas que o aluno talvez nem vá ler, ou vai ler em partes, não vai aproveitar, enquanto eu consigo resumir em alguns slides o conteúdo de maneira geral. O aluno não vai perder nenhuma informação, tá tudo aqui nos slides, de maneira resumida. Se quiser aprofundar, tem outros materiais, tem livros, tem polígrafos que estão ali, tem outros vídeos também que o aluno pode assistir. Então, tem outras ferramentas que vão propiciar, mas o básico, pelo menos, para ver, né, está nos slides. Então, tem que fazer slide, que é para facilitar, né? Facilitar todo o processo de ensino-aprendizagem. Mas cansa, porque preparar uma aula com 25 slides, tu precisa ler 2, 3 livros, precisa escanear material, precisa baixar material da internet,
para que a aula se torne dinâmica, não fique aquele conteúdo de livro massivo, maçante, né? Aquele conteúdo de livro pesado. Então, para que ela se torne mais dinâmica, para que ela tenha assim para que ela seja leve, precisa buscar diferentes fontes. Então, tudo isso demora tempo. Mais corrigir trabalho, mais fazer orientação pela internet. Então, tudo isso são horas na frente do computador. Na verdade, são 12 horas, é muitas horas na frente do computador. Não consigo mensurar. Cada professor, de acordo com o nível de dificuldade que tem de interação com o computador, com as tecnologias, vai passar maior ou menor tempo, né, na frente do computador. Isso é extremamente estressante. E não só mental quanto físico, de ficar sentado muitas horas. E isso vai gerando um cansaço mental, vai gerando uma. Imagine o impacto que tem. Se vocês estão cansados de estudarem pela internet, imagina o professor de fazer aulas. Então, todo mundo, né, sente-se prejudicado por isso. Então, vejam que isso realmente ele é um fator limitador da nossa capacidade produtiva. Porque acabam que os alunos não rendem tanto, o professor também muitas vezes às vezes vai deixar passar de determinadas situações, porque também está muito estressado, muito cansado, ou ansioso porque não consegue cumprir, os alunos, né? Estão ansiosos porque não conseguem cumprir com os trabalhos, com a quantidade de trabalhos que tem para fazer. Então, tudo isso são fatores que vão estressando nossa mente, cansando, exigindo uma capacidade mental que a gente não tem para dar. Ainda mais para quem está só dentro de casa. Ainda quem sai para trabalhar, ainda pelo menos, né, vê pessoas, sai na rua. Agora, quem está só dentro de casa também é uma coisa que vai limitando, vai cansando, né? Então, isso vai gerando um desconforto em relação ao trabalho, que é latente. E nesse exemplo que eu dei, de nós, professores, vocês, alunos, que estamos num momento assim, que estamos cansados já dessas aulas, é muita aula, muito vídeo, muito texto, muito exercício. Estamos cansados de não ter uma relação, uma interação humana de sala de aula saudável, normal, né? Isso nos estressa. Imaginem um trabalhador todo dia da sua vida, há 10, 20 anos, já fazendo a mesma atividade, no mesmo local de trabalho, sem conforto, sem uma iluminação adequada, sem uma perspectiva de melhora daquele ambiente de trabalho, né? Ele vai se desgastando com certeza. Então, alguns exemplos, né, de situações observadas nessa área, que é a cognitiva, são cobrança excessiva em relação ao tempo, falta de treinamento, ausência de abertura para o diálogo, o funcionário não se sente à vontade, né, para se comunicar com os líderes e dizer o que pode ser melhorado, e o ambiente de trabalho hostil e muito competitivo. Isso também acaba gerando, né, estressores mentais para esses trabalhadores. E muitos outros exemplos, né? Aqui estão alguns exemplos de fatores geradores de estresse no ambiente de trabalho, estresse e ansiedade no ambiente de trabalho, tá? Refere-se. E agora vamos falar um pouquinho sobre a ergonomia organizacional, que ela se refere à otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo as suas estruturas organizacionais, políticas e de processo. O que é isso? Vamos ver agora. Os tópicos relevantes incluem comunicações, projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, novos paradigmas do trabalho, trabalho cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede, teletrabalho e gestão da qualidade. Então, enquanto a física aborda o corpo físico do ser humano, né, as necessidades fisiológicas desse ser humano, lembram lá na pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades de Maslow, qual é a base da pirâmide? Não são as necessidades fisiológicas, que é comer, dormir, ter uma habitação, se vestir, né? São as necessidades básicas do ser humano, que ele precisa saciar minimamente para poder então ir para a próxima etapa, que é a segurança. No caso aqui, não é a segurança, mas é a ergonomia cognitiva, é a saúde mental. Então, a ergonomia cognitiva, ela trata disso, trata da saúde mental. Já a ergonomia organizacional, ela vê outros aspectos que não estão incluídos somente no mental e físico, aspectos mental e físico, mas sim nas relações de trabalho que se constituem nos grupos de trabalho, no trabalho cooperativo, na cultura organizacional gerada dentro da empresa,
para então desempenhar um bom trabalho, para que isso tudo também facilite, né, medir e facilite o bom desempenho das atividades. Então, a ergonomia organizacional, ela observa o modus operandi da instituição, com a intenção de melhorar os processos internos que podem oferecer riscos à saúde. E nós podemos citar as rotinas do trabalho informatizado, trabalho exaustivo ou repetitivo, quantidade insuficiente de colaboradores ou alto volume de trabalho, falta de orientação ou despreparo em relação à segurança do trabalho. Então, são alguns exemplos, né, de aspectos que nós podemos observar se formos considerar a ergonomia organizacional. São fatores que precisam estar equilibrados para também proporcionar, né, a ergonomia física e cognitiva um equilíbrio como um todo do trabalho desempenhado pelos colaboradores. Certo, pessoal? Então, vejam que nós temos três aspectos muito importantes e são complementares, não são individuais, não devem ser entendidos como que devem ser tratados de maneira individual. Ao contrário, eles são complementares, eles precisam estar é, compreendidos, eles precisam ser atendidos, né, para que haja uma totalidade de, de ergonomia, de qualidade de vida no trabalho como um todo. Vamos falar também um pouquinho, pessoal, na nossa aula de hoje, sobre a NR17, que é a Norma Regulamentadora 17, que é uma norma que regulamenta a ergonomia no trabalho. Ela faz parte da CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil. Então, ela surgiu em 1978 como nomeada Norma Regulamentadora número 17, ou NR17, do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprovou as normas regulamentadoras do capítulo 5, título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à segurança e à medicina do trabalho, tá? Então, a norma regulamentadora 17, ela regulamenta a ergonomia no ambiente de trabalho e visa o conforto, a diminuição de lesões e o aumento da produtividade dentro das empresas. Observa-se que a NR17 é uma norma básica na indústria, já que a maioria das doenças de trabalho são desenvolvidas a partir da exposição dos trabalhadores aos riscos ergonômicos. E coloquei essa foto aqui desse trabalhador. Vejam, ele está soldando ali, né, um cano de metal, de alumínio, metal, de ferro, e que eu não sei distinguir direito, mas, né, ele está soldando. E olha a posição em que ele está, pessoal. Está dobrado ali em cima abraçado na curva ali do metal. Ou seja, existem formas ergonômicas de desempenhar essa função melhores que vão. Imagina a dor nas costas dele no final do expediente, dele ficar dobrado assim. A frouxura nas pernas, de ficar apoiado nas pernas. Se ele não tem um aparelho ali, um banco, ou algo que faça com que ele fique numa posição ereta, mantendo a coluna reta e os braços descansados, né, apoiados. Não, ele precisa apoiar o corpo inteiro em cima daqui do aparelho, o que é um risco também. Não é só uma questão de qualidade de vida e de conforto, mas também um risco à saúde do colaborador, de estar assim, dobrado em cima, debruçado em cima do produto. Certo? Essa foto é mais uma reflexão mesmo. Como exemplos, então, né, nós podemos citar os trabalhos realizados em pé, durante toda a jornada, tarefas que necessitam de movimentos repetitivos e levantamento de cargas. O trabalho da ergonomia não é evitar esses trabalhos, porque essas funções precisam ser desempenhadas por alguém. Alguém precisa fazer isso. Mas é tornar essas funções, que são repetitivas, melhores de serem desempenhadas, mais fáceis, tá? Então, aqui eu trouxe essa foto. Esse aparelho aqui que esse trabalhador estava usando nessa montadora de carros é um exoesqueleto. É um colete exoesqueleto que permite que ele sente, que o funcionário sente, fique em uma posição sentada sem ter que ter nenhuma cadeira. Porque ele todo segura a estrutura do corpo em si, é nele mesmo, e ele consegue sentar, se apoiar no próprio eixo e descansar. Sem ter que ter um banco aqui, porque um banco poderia atrapalhar aqui na função, né? Atrapalha ele de pegar as ferramentas, se deslocar aqui por todo o carro. Então, um banco pode cair, pode entrar aqui nos trilhos porque isso aqui é uma linha móvel, então o carro ele fica andando aqui, né? Os carros ficam passando aqui
as estruturas, né? E aí vão sofrendo os beneficiamentos. Aqui eu não tinha reparado, mas aqui é a marca na roupa do funcionário é Fiat, tá? Então os carros vão passando aqui da linha de montagem e aí aqui tem máquina, tem equipamentos que eles vão utilizando. Essa aqui é a estação de trabalho dele e ele utiliza aqui as ferramentas, equipamentos, matéria-prima e faz o beneficiamento aqui nessa etapa do processo, certo? Então, para que ele mantenha a postura correta e consiga também até mesmo descansar durante o trabalho, ele consegue esse exoesqueleto aqui sustenta o corpo da pessoa na posição sentada sem ter uma cadeira. Muito interessante essa tecnologia. Então, fique atento, né, com o desconforto do trabalhador nesse ambiente de trabalho, além de causar danos à saúde, gera também baixa produtividade para a empresa. Portanto, não cumprir o determinado na NR17 não é vantajoso para nenhuma das partes. Empregado e empregador saem perdendo. Nesse contexto, pessoal, nós temos também as bases fisiológicas, tá? Que precisam ser observadas, que o corpo aguenta. Até onde o corpo aguenta para poder trabalhar? Isso é necessário observar, tá? Com relação à temperatura do ambiente de trabalho, a faixa de temperatura confortável ela vai depender do tipo de trabalho que está sendo realizado, tá? Então, não existe uma temperatura ideal para todos os ambientes de trabalho. Isso vai depender de onde, né, que função cada colaborador desempenha dentro da organização. Então, trabalhos mais leves, eles requerem temperaturas mais altas, porque normalmente o corpo tende a ficar parado, tende a esfriar, a perder temperatura. Então, ele vai precisar de uma temperatura mais alta. Já trabalhos mais pesados, que precisam se locomover ou que precisam carregar peso, eles vão exigir menos temperatura, porque o corpo tende a se mexer, né, a se locomover e a aumentar a sua temperatura, correto? Então, a eficácia das pessoas fazendo tarefas de vigilância, por exemplo, reduz a temperatura do corpo cerca de 29 graus. Já a temperatura equivalente para pessoas fazendo trabalhos manuais leves é um pouco menor. Tá? As chances de ocorrerem acidentes aumenta a temperaturas que estão acima ou abaixo da faixa confortável para o nível envolvido. Então, mesmo que a pessoa precise para o trabalho uma temperatura muito alta ou uma temperatura muito baixa, se elas estiverem muito fora da faixa de conforto, daquilo que é ideal para o desempenho da função, isso pode ocorrer em riscos, assim, em acidentes, né, de trabalho, e também não só acidentes de trabalho, né, mas a própria desmotivação. Aí aqui começa a gerar um certo desconforto do trabalhador em relação ao desempenho da sua função. Tem exemplos, por exemplo, de pessoas que trabalham com câmara refrigerada, em frigoríficos, em empresas que trabalham até em supermercado, que congela a ponta dos dedos, pessoal, fica preta, necrosa a ponta dos dedos das pessoas, porque não usam muitas vezes os equipamentos de proteção, né, os EPIs, mas ao mesmo tempo não é só por isso. Às vezes eles usam, mas a temperatura é tão baixa e eles têm que entrar, carregar carnes, né, containers de carne gelada, de carne congelada, que congela a ponta dos dedos, tanto não só das mãos quanto dos pés. E depois que congela, morre aquilo ali, né? Morre aquela carne ali. Então, muitas vezes impossibilita até mesmo a movimentar as mãos, os dedos, perde sensibilidade. Então, o quanto isso prejudica a longo prazo, né, a vida das pessoas, por questões de trabalho. Talvez de uma temperatura que não esteja adequada ao desempenho da função, que não suporte, né, que o corpo humano não suporte essa temperatura, sendo exposto diariamente a isso. Então, é necessário observar muito bem como que está sendo conduzida, tá? A questão da temperatura no ambiente de trabalho. Assim como no escritório, por exemplo. Está todo mundo sentado, trabalhando sentado nos seus computadores, atendendo telefone, desempenhando suas funções, e aí coloca o ar-condicionado a uma temperatura muito baixa que vai gelar as pessoas. As pessoas já estão aí sentadas sem se mover muito. E ainda coloca a temperatura muito baixa, as pessoas vão ficar com frio, vão acabar se inibindo. Muito calor também é a mesma coisa. Então, por isso, o ideal é sempre encontrar a temperatura ideal para cada desempenho de função. Os níveis de iluminação também, né? A intensidade requerida para desempenhar qualquer trabalho satisfatoriamente dependerá da natureza do trabalho. Mesma questão. Para algumas funções é preciso de muita luz, para outras nem tanta.
Então, alguns trabalhos que envolvem movimentos extremamente delicados e precisos, como, por exemplo, a cirurgia, uma cirurgia, né, no centro médico, requerem níveis muito altos de iluminação. Tanto é que eles têm focos dentro do centro cirúrgico, né, de iluminação. O próprio médico utiliza, às vezes, um foco na testa, assim, coloca a iluminação na testa para poder enxergar, visualizar melhor, né? Então, são aspectos que têm que ser observados. Outros trabalhos menos delicados não requerem níveis tão altos. A tabela mostra os níveis de iluminação recomendados medidos em lux, tá? Que é a forma de medirmos a luz, para uma gama de atividades. Vamos ver então. Ó, para atividades normais em casa, iluminação geral 50 lux está muito bom. Já a sala do forno em fábrica de vidro, eu preciso de 150 lux. Trabalho em geral no escritório 500. Montagem do veículo, que é aquele exemplo que eu dei ali que eu mostrei para vocês, né? Montagem de um veículo também 500 lux. Revisão de amostras 750 lux. Semelhança de cores em fábrica de tinta, já preciso de mais luz, ó, 1000 lux. Montagem eletrônica 1000 lux, inspeção fina de roupas em malharia 1500 lux, precisa de muito mais luz, né, para fazer inspeções. Inspeções de testes de engenharia usando pequenos instrumentos também 3000 lux, e manufatura de relógios e joalheria fina 3000 lux. Cirurgia e iluminação local 10.000 a 50.000 lux, dependendo, né, do que vai precisar observar no centro cirúrgico. Vejam então, né, porque dependendo da atividade, não estão todas as atividades contempladas aqui, mas dependendo da atividade, é necessário uma quantidade de lux mínimo para desempenhar a função. Se eu não tenho a quantidade de lumens, né, posso falar também, lux específica para cada necessidade, eu vou acabar podendo gerar. Imagina numa cirurgia não ter a luz suficiente que precisa, né, para enxergar dentro do corpo humano. Quando ele é aberto, o profissional precisa enxergar lá dentro. Precisa muitas vezes identificar problemas, precisa retirar partes do corpo humano, precisa cortar adequadamente. Um corte a mais, um corte a menos pode matar uma pessoa. Então, a responsabilidade que esse cirurgião tem de fazer isso, então, por isso, de ter a necessidade de uma iluminação máxima, total, para poder fazer isso. Já atividades como, por exemplo, limpar a casa, lavar a louça, não exige tanta iluminação. Até, muitas vezes, iluminação solar é suficiente. Não precisa nem iluminação elétrica, né? Certo, pessoal? Então, isso vai variar muito de caso a caso, que vai precisar ser observado. Níveis de ruídos também. Nível de ruído é algo que é um fator que prejudica muito o desempenho das funções, né? Porque pode causar, inclusive, a perda da audição a longo prazo. Então, a perda de audição induzida por ruídos é consequência de ambientes de trabalho onde o ruído não é mantido abaixo dos limites de segurança. Além dos efeitos daninhos, altos níveis de barulho também podem afetar o desempenho para níveis muito baixos, por exemplo, em tarefas que requerem atenção e julgamento. Eu vou dizer para vocês, aqui na minha casa eu tenho eu moro num apartamento, tá? E eu tenho na rua tem um senhor que toca gaita, e ele toca gaita o dia inteiro, e eu trabalho o dia inteiro. Eu faço aula, eu estudo, eu faço outras coisas também, estou fazendo doutorado agora. Então, eu tenho que ler, às vezes, artigos em inglês, é complexo, e aí tá aquele senhor tocando a gaita, tocando a gaita, tocando a gaita. Tudo bem, não tenho nada contra, mas a mim me atrapalha. A mim me atrapalha a minha concentração. Eu preciso de atenção e preciso fazer muitas vezes julgamentos, assim, tomadas de decisão em relação a determinados itens, fatores, e isso todo dia acaba cansando mesmo. Então é bem interessante eu fazer até essa observação, porque isso influencia muitas vezes no desempenho do que nós vamos ter, certo? Então, ruídos intermitentes, vocês também, pessoal, que estão na casa e vocês estudando. O cachorro late, o filho do vizinho chora, a vizinha que toca o som alto. É ou não é? Não é? Parece que quando a gente senta para estudar acontece de tudo um pouco. É a televisão que tá a todo volume. E é uma função. E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, né? Amenizar as situações. Mas no ambiente de trabalho, é obrigado a conviver com aquele barulho, muitas vezes é da máquina que eu estou trabalhando, que eu estou operando. Seja ela um computador, seja ela uma impressora, seja ela uma máquina de industrial.
Se eu trabalho, por exemplo, com máquina de costura, seja ela costura reta, galoneira, qualquer tipo de máquina de costura, vai fazer ruído, vai fazer barulho. Então, são questões assim, se eu trabalho numa cozinha, tem liquidificador, tem batedeira, tem processador, tem diversos aparelhos que fazem ruído. Então, isso tudo precisa ser dosado. Existe uma capacidade de trabalho de ruído máximo, né? Que o trabalhador pode ser submetido no seu ambiente de trabalho, que é 90 decibéis. Tá? Até 90 decibéis é permitido por lei que esses ruídos sejam estabelecidos. Tá? Tem aparelhos que medem os ruídos, vocês podem até comprar para fazer artigo científico e tudo mais, porque é bem interessante de observar essa questão dos ruídos, tá? No ambiente de trabalho. E imagina numa obra, uma obra que tem aqueles aparelhos que mexem, que fazem massa, né? Que ali dentro tudo vai cimento, vai areia, vai brita, aquilo faz um barulhão. Até é interessante medir qual é o nível de ruído, né, de decibéis que faz aquele aparelho. E os trabalhadores da obra precisam estar escutando aquilo ali todo dia, né? Então, por isso a importância dos EPIs. Então, ruídos intermitentes e imprevisíveis são mais perturbadores do que barulhos constantes no mesmo nível. Barulhos de alta frequência, ou seja, acima de cerca de 2.000 Hz, usualmente produzem mais interferência no desempenho do que os barulhos de baixa frequência. O barulho afetará provavelmente mais a taxa de erro do que né, a qualidade, né, do trabalhador do que sua taxa de produção. E aqui tem níveis de barulhos para várias atividades, tá? Que é a fala silenciosa é 40 decibéis, tráfego leve a 25 metros, 50 decibéis. Escritório grande e movimentado, 60 decibéis. Ainda assim, não chega, né, no máximo, que é 90. Rua movimentada e tráfego pesado, 70 decibéis. Britadeira, 20 metros, 80 decibéis. Fábrica têxtil, 90 decibéis. Aqui na fábrica têxtil, eu tenho o limite máximo que o ser humano pode, permitido por lei, né, de decibéis, que é 90. A serra circular, trabalhando no lugar fechado, chega a 100 decibéis. Numa serralheria, numa marcenaria, né? Chega a 100 decibéis. Uma máquina de rebitagem, de perto, ela chega a 110 decibéis. E o avião a jato decolando a 100 metros, 120 decibéis. Então, para quem já andou de avião, sabe que o barulho de um avião decolando, ele é ensurdecedor. Ele causa uma pressão nos ouvidos muito grande, não só pela altitude que ele vai tomando, parece que vai estourando os tímpanos, o ouvido por dentro, assim. Mas também pelo barulho muito forte dos motores do avião, que vão tomando uma proporção, uma força muito grande e fazem um barulho alto. Então, são questões que são necessárias serem observadas. A partir de 90 decibéis é necessário o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual, para os ouvidos, tá? E é bem necessário isso. Eu vou colocar um vídeo lá para vocês no Moodle, falando sobre EPIs, quando são necessários, quando não, bem interessante, tá? Para não ter que fazer mais slides, vou colocar esse vídeo para ficar mais leve. Mas para vocês verem também o quanto é necessário, né? A partir do limite que chega a não só em níveis de ruído, mas também de iluminação e de temperatura, e outros também, né? Por exemplo, se gera resíduos, faíscas, sejam elas de madeira, sejam elas de ferro, de aço, todo tipo de resíduo que é gerado também é necessário um óculos de proteção, luvas específicas, né, que aguentem esse material, que aguentem o processamento, que não ofereçam risco, que protejam as mãos. Então, tudo isso a gente vai acabar vendo, né, com relação à questão dos EPIs. Certo, pessoal? Eu espero que tenha sido útil para vocês essa aula sobre ergonomia, tá? É uma aula realmente bastante introdutória, porque é um tema muito amplo a ser discutido. Ele envolve muitas, muitas, muitas questões mesmo. Primeiro que a gente teria que ver questões até mesmo fisiológicas, o funcionamento do corpo humano, para saber a força, até onde o corpo humano pode aguentar. Então, eu tenho bastante material, vou colocar para vocês ali, tá? Se vocês quiserem aprofundar a temática. Mas por hoje é só, tá? Assistam o vídeo que eu coloquei lá para vocês, tá? Sobre EPIs. E também eu coloquei o texto da lei da NR17, se vocês quiserem ler mais profundamente para se inteirar. Certo, pessoal? Até mais, então.